Vamos saborear um capítulo 356 da Valtorta. Eu não li ainda no meu canal, é inédito, tá? Em direção a Gadara, as heresias de Judas Iscariotes, só ou pó. E as renúncias de João, apóstolo João. Vamos ver o que o Judas Iscariotes fala de heresias na frente de Jesus. Na frente de Jesus. Vamos lá, prestar atenção. Jesus está no Além Jordão. E pelo que posso entender, é aquela cidade que daqui já se vê no alto de uma colina toda verde, a cidade de Gadara. E é também a cidade a que chegam, depois de terem desembarcado na margem sul-oriental do lago da Galileia. Pois ali é que desembarcaram, deixando de descer em Hipos, onde haviam sido precedidos pelas barcas que levaram os que estavam contra Jesus. Acho que eles terão desembarcado, pois é justamente à frente de Tariqueia, no ponto onde o Jordão desemboca no lago. Aí Jesus pergunta: Tu sabes o caminho mais curto para ir para Gadara? Não sabes? Lembras-te dele? Como não? Responde Pedro. Quando chegarmos às nascentes quentes de Jarmoque, basta que continuemos o caminho. Pergunta Tomé: E como achas as nascentes? Para encontrá-las basta ter nariz. Percebe-se o mau cheiro delas desde algumas milhas antes de chegarmos lá perto, exclama Pedro, franzindo o nariz. E o Judas Iscariotes fala: Eu não sabia que sofria de dores. Aí, dores eu? Como foi que a senti? És tão conhecedor das nascentes quentes de Jarmoque que já deves ter estado lá, Judas Iscariotes. Eu nunca precisei de nascentes para ter saúde. Os venenos dos ossos saíram de mim com os suores de um trabalho honesto. Os venenos dos ossos saíram de mim com o suor de um trabalho honesto. E afinal, tendo trabalhado mais e gozado menos, os venenos entraram em pouca quantidade, sempre pouca em mim. Estranho, né? Esse comentário estranho, né? És tão conhecedor das nascentes quentes. É que nascentes quentes é lugar de ricos, aonde eles ficam tomando banho, né? Rios quentes, né? E tem acesso a mais os ricos que tem, né? E ela é tão conhecedor das nascentes quentes de Jarmoque que já deve ter estado lá. Eu nunca precisei de nascentes para ter saúde. Acho que as pessoas iam lá para poder, né, ter saúde, vai saber. Os venenos dos ossos saíram de mim com o suor mesmo do trabalho honesto. Essas palavras, aí o Judas responde. Essas palavras são para mim, não é mesmo? Essas palavras que você disse são para mim, não é mesmo? Certamente eu sou o culpado de tudo o que acontece. De Judas Iscariotes, inquieto. Ele sempre se sente o coitadinho, sempre. Como se fosse perseguido. É assim mesmo que a pessoa, no auge da vontade humana diabólica, se comporta. Sempre se acha que é um coitadinho, sabe? Que tá sempre certo e que os outros tá errado e que os outros perseguem ele, que é assim. Mas quem foi que te mordeu? Tu me perguntas, eu tô te respondendo. Te respondo a ti como responderia ao mestre. Gente, esse tipo de pessoa igual Judas é insuportável. Eu já conversei com pessoas desse jeito, é horrível. São pessoas que distorcem tudo que você fala. Usam tudo contra você. Tudo que você fala, elas usam contra você. Tudo, como se você estivesse atacando elas. É um tipo de pessoa insuportável. É insuportável conviver com esse tipo de pessoa. Tá? Mas o que foi que te mordeu? Pedro pergunta. Tu me perguntas, eu estou respondendo. Te respondo a ti como responderia ao mestre. Ou a um companheiro. E creio que nenhum deles, nem mesmo Mateus, foi um gozador, se sentiria ofendido. Pois bem, eu levo isso a mal. Olha lá, o Judas. Pois bem, eu levo isso a mal. O Judas é muito mimimi, gente. Mimimi no alto grau. Eu não sabia que eras tão delicado. Mas, de uma suposta insinuação, eu te peço desculpa. Olha lá. Por amor ao mestre, sabes?
Ao mestre que já sofre tantas aflições com o estranho sem precisar receber outras de nós. Olha para ele, em vez de ficares atendendo às tuas sensibilidades, e verás que ele precisa de paz e de amor. Olha lá, tá vendo, gente? O Judas fica muito cheio de sensibilidade, cheio de mimimi, cheio de gracinha. Deus que me perdoe, esse tipo de pessoa é muito difícil de conviver. Eles tiveram que conviver com um demônio perto deles. Ninguém merece. Jesus não fala, olha somente para Pedro e lhe sorri reconhecido. Judas não responde à justa observação de Pedro, mas está fechado e inquieto, para variar. E quer mostrar-se cortês, enquanto a raiva, o mau humor e a desilusão que ele traz no coração estão patentes em seus olhos, em sua voz, em suas expressões e até em seu modo prepotente de andar, batendo as solas no chão como para desabafar de tudo o que lhe está fervendo por dentro, como se fosse uma criança birrenta. Mas ele se esforça para parecer calmo e para se mostrar educado. Ele não consegue, mas tenta. E pergunta a Pedro: E então, como conhece esses lugares? Talvez tenha estado por lá por causa de tua mulher? Nossa, Jesus, que homem horroroso. Não, por lá eu passei, quando no mês de Etanim nós viemos a Auranítide com o mestre. Eu acompanhei a mãe e as discípulas até as terras de Cusa, e assim vindo de Bosra passei por aqui. Responde sincera e prudentemente Pedro. Tu estava sozinho? Pergunta irônico Judas. Meu Deus, por quê? Pensas que eu sozinho não valha por muitos? Quando se trata de valer e há um trabalho de confiança a ser feito e queremos fazê-lo com amor, acima de tudo? Oh, quanta soberba! Eu quereria ter te visto. Terias visto um homem sério acompanhando mulheres santas. Mas estava sozinho mesmo? Ah, Judas, ele é sem vergonha, gente. Ele quer descobrir coisas, entendeu? Ele é sem vergonha, ele é traidor, entendeu? Ele é uma serpente. Ele fica questionando tudo, coisas que Jesus já pediu para eles não ficarem falando. E aí eles ficam numa situação tão difícil com Judas, e ele quer saber, ele fica perguntando mesmo, sem vergonha, né? Num verdadeiro interrogatório de inquisidor. Eu estava com os irmãos do Senhor. Ah, agora sim. Ele começa a admitir alguma coisa. Meu Deus do céu, que homem horroroso. E começas a puxar nos nervos. Poderíamos saber o que tens? É verdade, é uma vergonha, diz Tadeu. E é hora de acabar com isso, reforça Tiago de Zebedeu. Não tens o direito de ficar zombando do Simão, reprova Bartolomeu. Pois ele, como deverias lembrar-te, é o chefe de todos nós, termina os elogios. Jesus não fala nada. Haja paciência, Jesus deve ficar se comendo por dentro, porque ele também é homem, gente. Não é fácil, não. Eu não zombo de ninguém, e não tenho nada mesmo. Apenas gosto de alfinetá-lo um pouco. Olha só. Ele gosta de alfinetar o Pedro. Não é verdade, tu estás mentindo e fazes perguntas astutas porque queres chegar a concluir alguma coisa. Quem é desleal acha que todos são desleais. Aqui não há segredos, estávamos aqui todos e fizemos todos a mesma coisa a que foi mandada pelo mestre. E nada mais, compreendeste? Grita, já cheio de ira, o outro Judas. O outro Judas é leão, ele mesmo disse, eu sou leão. Né? Ele é bravo. Silêncio, agora Jesus fala. Estais como umas mulheres briguentas. Estais todos errados. Eu me envergonho de vocês. De sério, Jesus. Nossa. Quando ele fala, o negócio é feio. Por isso que eu falei que Jesus começa a ficar muito estranho, muito bravo, sabe? Muito, sabe? Nos últimos anos dele, né? No último ano da vida pública, eles começam a perceber que Jesus não tem mais muita paciência, não. Faz um profundo silêncio enquanto eles vão indo para a cidade que está sobre a colina. Tomé rompe o silêncio dizendo, que mau cheiro! São as fontes, aquela é Jarmoque, aquelas construções, as termas dos romanos.
Além delas, há uma bela estrada, toda calcetada, que vai para Gadara. Os romanos gostam de viajar bem, e Gadara é muito bonita, diz Pedro. E será ainda mais bonita porque nela não encontramos certos seres, pelo menos em grande quantidade, resmunga Mateus, por entre os dentes. Atravessam a ponte sobre o rio, por entre os odores picantes das águas sulfurosas, passam ao lado das termas dos romanos, onde eles ficam tomando banho, né? Vão indo por entre os veículos romanos, entram por uma bela rua pavimentada com lajões que se dirige para a cidade no alto da colina, bonita dentro do seu cinturão de muros. João vai ficar perto do mestre. João vai ficar perto do mestre e fala: é verdade que no lugar onde estão aquelas águas, ali antigamente precipitou-se um condenado nas vísceras da terra? Minha mãe nolo dizia a nós desde pequenos, para dar-nos a entender que não se pode pecar, porque senão o inferno se abre sob os nossos pés, quando estamos amaldiçoados por Deus e nos engole. E depois, para a lembrança e a admoestação, lá continuam aquelas fendas pelas quais sai o mau cheiro e as águas infernais. Eu teria medo de tomar banho nelas. E aí Jesus fala: medo do quê, menino? Não serias corroído por elas. É mais fácil ser corroído por aqueles homens que têm o inferno dentro de si e exalam fedor e venenos. Mas só se corrompem aqueles que já têm essa tendência por si mesmos. E eu não poderia ser corroído? Não, ainda que uma multidão de demônios estivesse em ti. Olha, que revelação, gente. Tá vendo? Não, ainda que um demônio, uma multidão de demônios estivesse em ti. Por que não? O que ele tem de diferente dos outros? Ah lá, pergunta, nossa, agora vai pegar. Pergunta o Judas, o que ele tem, o que João tem de diferente dos outros, que nem uma multidão de demônios vai pegar ele? Nossa, agora o negócio pegou. É que ele tem o ser puro de todos os modos e por isso vê a Deus. Nossa, casto, né? Ele é casto, tanto no corpo como na alma e nos pensamentos. João, ele é casto, puro, casto, tanto no corpo como na mente, nos pensamentos, em tudo. Né? João torna a perguntar: então, não são bocas do inferno aquelas fontes? Aí Jesus responde: não, pelo contrário. São coisas boas ali colocadas pelo Criador para os seus filhos. O inferno não está fechado na terra, ele está acima da terra, João, no coração dos homens. E para fora dele é que ele se estende. Então, o inferno é um estado, tá vendo? É um estado da alma. Né? Jesus não quer que a gente veja um local que é o inferno. Ele quer que a gente entenda que é um estado da alma e que depois a gente vai para o inferno e fica lá, né, para sempre. Mas existe mesmo inferno? Pergunta Iscariotes. Mas que estás dizendo? Pergunta-lhe os companheiros escandalizados. Judas até duvida do inferno. Eu quero dizer, existe realmente um local que é o inferno? Eu não estou sozinho, pois eu não creio nele. Olha lá, ele não crê no inferno, por isso que vai para o inferno, porque a pessoa que não crê no inferno é o que vai para o inferno. Tu és pagão? Grita com horror os outros. Não, sou um israelita. Somos muitos em Israel que não cremos em certas fábulas. Nossa! Mas então como fazes para crer no paraíso e na justiça de Deus? Onde colocas os pecadores? Como explicas a existência de Satanás? Gritam muitos. Aí ele vai falar: eu digo o que penso. Fui censurado há pouco de ser um mentiroso. Eu demonstro que sou sincero, ainda que isso vos escandalize e me torne odioso aos vossos olhos. Afinal, não estou sozinho em Israel, aderindo ao progresso no saber, em contato com os helenistas e os romanos crendo assim. Nem o mestre, o único cujo parecer eu respeito, pode reprovar nem a mim nem a Israel.
Ele que protege e evidentemente é amigo dos gregos e dos romanos. Meu Deus. Eu parto deste conceito filosófico. Se tudo é controlado por Deus, então tudo o que nós fazemos é por vontade dele. E por isso ele nos deve premiar a todos do mesmo modo, porque não somos mais do que automatos, movidos por ele. Nossa, gente, que homem maluco. Ele acha que Deus ele é poderoso, 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 que Deus governa tudo, tudo, tudo e que todo mundo é um robozinho de Deus. Nossa, que heresia absurda. Nós somos seres privados de vontade. O próprio mestre diz, a vontade do Altíssimo, a vontade do Pai. Nossa, ele distorce tudo. Eis a única vontade, e ela é tão infinita que esmaga e anula a vontade limitada das criaturas. Por isso, tanto o bem como o mal que nós parecemos fazer, é Deus quem o faz. É absurdo, porque ele nolo impõe. Que homem maluco! Portanto, ele não nos punirá pelo mal e assim se fará sua justiça. Visto que as nossas culpas não são voluntárias, mas impostas por quem quer que as façam para que o bem e o mal existam sobre a terra. Quem é mau é meio de expiação para os menos maus. Ele por si mesmo sofre por não poder ser considerado bom, e assim expia sua parte de culpa. Nossa, quanta gente que deve pensar desse jeito. Jesus assim disse: o inferno é sobre a terra e no coração dos homens. Satanás, tempo para cá, tenho certeza de que tudo isso são fábulas, e crer assim é conseguir a paz. Nossa, para mim ajudou muito isso aqui. Entender que tudo isso aqui é heresia. Muito bom, porque tem muita gente que pensa desse jeito e você fica pensando que a pessoa tem razão em pensar que Deus está no comando de tudo e que o bem e o mal Deus que coordena, né? A gente pode cair nessa mentira. Até nós, os filhos da divina vontade, a gente pode cair nessa mentira, nessa heresia, né? E é muito importante a gente entender que o mal nunca provém de Deus. Nunca provém de Deus. É uma vontade permissiva, mas que não vem de Deus. Não foi ele quem planejou isso. Não estava no desejo dele, no plano desígnios da divina vontade. A gente sabe muito bem disso. Mas às vezes a gente cai nessa tentação de achar que, mas o mal também é Deus que permitiu. Né? De que ele quis, ele gosta do mal. Ele não gosta do mal. Deus não gosta do mal. Nunca, não vai gostar nunca. Muito importante isso. Judas vai expondo todas essas teorias com uma presunção tão forte que os outros até perdem o fôlego. E acha, sabe, muito sábio, né? Jesus cala, Judas o provoca, dizendo: não tem razão, mestre? Não! E este não é tão seco que mais parece ser uma explosão. Olha lá, Jesus fala um não bem grande. Não! Contudo, eu não percebo a existência de Satanás, nem admito o livre-arbítrio, o mal. E todos os saduceus estão comigo, e comigo estão muitos outros de Israel, ou não? Não, então Satanás não existe. Meu Deus do céu. Jesus olha para ele, é um olhar tão complexo que nem se pode analisar. É de um juiz, de um médico, de um entristecido, de um atordoado. É tudo isso. Nossa, Jesus do céu, o senhor tem que ter muita paciência com uma pessoa dessa. Agora a gente vai entender muito mais Judas. Agora é muito mais fácil de entender Judas. Agora, depois dessa conversa que a gente ouviu aqui, não tem dúvida que Judas é doido, né? E se acha esperto. Sabedoria sem amor, né? Jesus olha para ele, é um olhar tão complexo, tão complexo. Judas, já tendo começado, assim termina. Será porque eu sou melhor do que os outros? Mais perfeito, tendo eu superado o terror que os homens sentem de Satanás? Nossa! E Jesus está calado. Judas o provoca. Mas fala, porque não tens terror dele?
Por que não tenho terror dele? Jesus nada disse. Não responde, mestre. Por quê? Tens medo? Aí Jesus fala, não, eu sou a caridade. E a caridade detém o seu julgamento, enquanto não é obrigado a pronunciá-lo. Deixa-me e retira-te. Diz ele, por último, pois Judas está procurando abraçá-lo. E termina com um sopro apertado e, como está entre os braços do blasfemador, nossa, ele segura Jesus. Meu Deus do céu, meu Pai, misericórdia, meu. O demônio segurando Jesus pelo braço para abraçar. E termina com um sopro apertado, como está entre os braços do blasfemador, ele diz: Tu me causas repugnância. Tu não vês nem percebes Satanás, porque ele faz uma só coisa contigo. Vai-te embora, demônio. Jesus fala para ele: Tu me causas repugnância. Tu não vês nem percebes Satanás, porque ele faz uma só coisa contigo. Vai-te embora, demônio. Judas, o descarado, o beija ainda e ri. Beija Jesus depois de ter ouvido um negócio desse. Jesus, misericórdia. O Judas não tem mais conserto. Daqui a gente já vê que o Judas não tem mais conserto. Porque o próprio Jesus fala uma coisa dessa para o Judas e o Judas, descarado, beija ainda e ri. Como se o mestre lhe tivesse dito ao ouvido algum elogio. Como se fosse um elogio, Jesus chamar ele de demônio, praticamente, né? Vai-te embora, demônio. É um elogio para ele, ouvir de Jesus que ele é o demônio. Meu Deus, Jesus, misericórdia. Ele volta aos outros que tinham ficado parados, aterrorizados, e lhes diz: Estás vendo? Eu sei abrir o coração do mestre. Eu acho que eu vou passar mal, gente. Jesus, me ajuda. O Senhor está presente aqui para me dar forças, porque o Senhor tem que me ajudar para mim terminar de ler isso aqui, que eu estou passando mal. Meu Deus do céu, é assustador. O que é isso? Tô até com... Nossa, me deu até um embrulho no estômago. Misericórdia. Judas, o descarado, beija e ainda ri, como se o mestre lhe tivesse dito ao ouvido algum elogio. Ele volta aos outros, que tinham ficado parados, aterrorizados, e lhes diz: Estás vendo? Eu sei abrir o coração do mestre. Nossa, gente, é um demônio mesmo. Eu o faço feliz, porque lhe mostro a minha confiança, e dele recebo uma lição. Convosco é o contrário. Nunca tendes coragem de falar, porque sois uns soberbos. Ó, eu serei o que saberá mais do que todos a respeito dele. E poderei falar. Meu Deus, Jesus, por favor, Jesus. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. Meu Jesus, misericórdia, não deixa a gente passar por perto desse Judas, não deixa a gente chegar perto de um cara desse, de um sentimento desse, Jesus. Não permita que nós, os filhos da divina vontade, tenhamos qualquer soberba que chegue nesse ponto, Jesus. Não permita, Senhor, porque agora eu fiquei até com medo, gente. O jeito dele falar, né, até se assim, nossa, me deu um mal-estar agora, porque eu quero ser como o João, Jesus, pelo amor de Deus. O João, o senhor falou aqui atrás, pelo amor de Deus, eu fiquei com medo agora, gente. Fiquei com temor agora muito grande. E Jesus fala assim: medo do quê, menino? Não serias corroído por elas, mas fácil é ser corroído por aqueles homens que têm o inferno dentro de si, exalam fedor e venenos. Mas só se corrompem aqueles que já têm essa tendência por si mesmos. E eu não poderia ser corroído? Não, ainda que uma multidão de demônios estivesse em ti. Então eu quero ser essa pessoa, pelo amor de Deus, Jesus, misericórdia. Eu tô aqui nessa vigília para isso. Para ser assim, pura. Pelo amor de Deus, menino. Não permita que eu tenha qualquer poluição no meu coração, porque eu fiquei com medo agora, porque Jesus, o jeito dele falar é uma coisa assustadora. Assustadora, porque eu falo que eu faço o Senhor feliz, e aí ele falou também que faz o Senhor feliz. Daí me dá um mal-estar aqui. Nossa, eu falei a mesma coisa que o Judas falou. Tipo assim, vocês estão entendendo? Eu falei a mesma coisa que Judas falou, que a gente
são filhos da divina vontade, que nós somos especiais, que nós fazemos Jesus feliz, que nós conhecemos Jesus, que nós somos os que mais conhecem Jesus, que Jesus fala com a gente. E aí, de repente, o Judas faz a mesma coisa. Vocês estão entendendo como é parecido? Eu fiquei desesperada agora aqui. Por isso que eu rezei, né? A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia, retira de Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs, é mal que tu me oferece, bebe tu mesmo teu veneno. Porque não é essa a minha intenção, pelo amor de Deus, né? A gente olha pro nosso coração e quer ver pureza, não quer ver esse tipo de comportamento. E você gostar disso aqui, Deus que me livre, gostar ai, esse comportamento dele é assustador, eu fiquei assustada agora. Por que não eu, mestre? Não me dás mais nenhuma missão? Já não sou mais necessário agora? Deste-me 2 em seguida e com a duração de 2 meses. E tu te queixaste, dizendo que eu queria ter-te longe. E agora te queixas porque eu te conservo perto? Judas não sabe o que responder e se cala. Ele vai à frente, com Tomé, Zelote, Tiago, Zebedeu e André. Jesus para, a fim de deixar passar Filipe, Bartolomeu, Mateus e João, como se quisesse ficar só. Eles deixam que ele faça assim. Mas o amoroso coração de João, que já teve mais vezes um cintilar de lágrimas em seus olhos durante as discussões e as blasfêmias de Judas, faz que pouco depois o apóstolo se vire, ainda em tempo de ver Jesus, e achando que ninguém o está observando, enquanto vai indo por uma trilha solitária e escura por causa das numerosas arquivoltas que a cobrem, leva as mãos à fronte com um gesto de dor. Ai, meu Deus do céu. Inclinando-se como quem está sofrendo muito, com toda razão, gente. Tendo conviver, Jesus fala, é uma tentação para mim, Pai. É uma tentação para mim, Pai, né? Não fazer alguma coisa para sumir com esse cara da minha frente. É uma tentação para mim ter que conviver com esse Judas e não mandar ele para aquele lugar. Jesus mesmo falou. Tem que conviver com Judas, tem amor pelo Judas ainda. Tem amor, até o último minuto ele tem amor por Judas. Assustador o negócio, mesmo ele chamando Judas de demônio, ele tem amor por Judas, Jesus falou. Jesus falou, salva essa alma, salva essa alma, salva essa alma, Pai. Salva essa alma, lembra de mim, mesmo, eu sou seu filho. Por ser seu filho, por favor, faz esse milagre, salva o Judas. Jesus rezando por Judas. Ai, Jesus, protege nosso coração, Jesus. Por favor, Jesus, pelo amor de Deus, que a nossa mente seja a tua mente, que o nosso coração seja o teu coração. Que a gente ama os pecadores como o Senhor ama, Senhor Jesus. Porque às vezes eu vejo Jesus castigando os pecadores, e aí sabe, eu vejo os pecadores sendo castigados, eu sinto um alívio dentro de mim, porque se Jesus está castigando é porque ele ama aquelas pessoas. E eu sinto um alívio dentro de mim. Mas eu tenho medo de que aquele sentimento não seja alívio, seja gosto por ver as pessoas sofrendo. Eu questiono essas coisas o tempo todo com Jesus. Os meus sentimentos sejam os sentimentos dele, e não sentimentos humanos, os sentimentos demoníacos, sentimentos ruins, sabe? Porque a gente, olha, a gente tem uma tendência dentro de nós de apostatar facilmente por causa da soberba. A soberba, ela é uma coisa muito sutil. Porque assim, o que acontece? Quanto mais você conhece, quanto mais você tem consciência da verdade, mais risco você corre. Sabe? Mais risco você corre. Quanto mais conhecimento de Jesus que você tem, você corre risco também. É bom você conhecer Jesus, como eu disse, saborear cada minuto da sua vida para conhecer Jesus. Eu falei isso aqui, que você vai evitar até o purgatório, isso é verdade. Mas tem que ser com amor, tem que ser por amor. Você não vai fazer isso porque você quer conhecer Jesus melhor que os outros. Vocês estão entendendo? Para se sentir maior que os outros. Você não pode fazer isso por causa disso. Ah, porque eu quero ser maior que os outros. Eu quero poder dizer que eu sou filho da divina vontade, que eu sou santo. Eu quero poder isso. Vocês estão entendendo? Como se fosse uma regra. A Aline falou para mim que eu tenho que fazer isso porque é isso que vai me fazer ser santo. Isso vai me fazer ser melhor que os outros. Isso vai fazer eu ser muito queridinha por Jesus. Isso vai me fazer ser rainha como Nossa Senhora. Vocês estão entendendo que tem uma coisa sutil, uma pequena vírgula aí, não sei dizer, um ponto ali que pode te fazer você pecar, que pode fazer você se perder?
E aí você tem que rezar para Jesus todo santo dia, pelo amor de Deus, Jesus, misericórdia, misericórdia, misericórdia. Cuida do meu coração, né? Eu amo, Senhor, eu faço por amor, eu quero fazer por amor, né? Quero fazer por amor, quero fazer por amor, não quero fazer por conhecimento, não quero fazer para poder chegar no seu trono e falar para o Senhor, eu mereço porque eu soube, porque eu fiz, porque eu me sacrifiquei, não quero ser essa pessoa que o Senhor vai cuspir em mim, pelo amor de Deus. O Senhor vai mandar eu embora porque não me conhece. Então, assim, por isso que eu falo para vocês, é muito delicado, é muito sutil. Porque você está falando a verdade, por exemplo, você está falando a verdade aqui. Falando a verdade, 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 porque você sabe a verdade. E aí você fica se sentindo, ai, eu sou poderosa porque eu sou a única que fala a verdade. Ai, eu sou muito especial. Nossa, se você achar, ó, se tiver um pontinho que você coloque, ai, eu sou alguma coisa. Se você colocar um pontinho, eu sou alguma coisa, você já vira Judas. Você já vira um Judas. Você já rouba Jesus, você já pega de Jesus. Se você tiver o eu contaminado com a sua humanidade, com o seu eu, entendeu? Se você tiver o eu, se você colocar tudo isso que você está sabendo de Jesus, tudo isso que você sabe da divina vontade, dentro de um eu, dentro de uma caixinha chamada eu, já era. Você perdeu a vida na divina vontade, assim, conhecendo tudo. E é muito pior. Então, assim, por isso todos os dias, vamos fazer uma análise do seu coração, olhar no seu coração se você aguenta passar pelos sofrimentos. A melhor prova que Jesus ele está em você é que você aceita passar pelo sofrimento. Se você não tem problema de passar pelo sofrimento, pode passar pelo que tiver de mais ruim na terra que você gosta de passar por amor a Jesus. Você faz isso por amor a Jesus, para poder Jesus, né, sofrer em você e você fala, não, isso é a chave. Jesus fala para mim, filha, fique em paz, porque se você faz isso através do sofrimento e não porque você quer ser melhor que os outros, se você faz isso por amor a mim, eu vou colocar obstáculos para você. Eu vou colocar muitas dificuldades para você de sofrimentos. E se você não tiver problemas de encarar esses sofrimentos e passar por cima desses sofrimentos, né, por amor de mim, e aceitar passar por eles, né, isso já vai provar que você me ama. Porque o termômetro do amor a Deus é o sofrimento. Então, se você quiser fazer um momento de análise, se você ama Jesus de verdade, é você aceitar o sofrimento. Você aceitar o sacrifício. Então, é muito importante. Então, a gente tem que aprender a fazer jejum, sabe? Fazer jejum de verdade. Sabe? Se voluntariar para sofrer, é muito importante você fazer penitência, você rezar, sabe? Fazer momentos de oração profundo, né? Coisas assim que para você é difícil, mas que você faz por amor a Jesus. Então, não é. Cuidam da gente, os santos cuidam da gente, os anjos cuidam da gente. Olha lá, é verdade, Jesus. Verdade. Fiquei tão emocionada, nossa, vocês não têm noção, e tô de novo. Aí, vamos continuar aqui que Jesus vai falar mais. Muita coisa importante aqui de João com Jesus, vamos ver. Aí ele perguntou, oh, meu Senhor, tens, meu Senhor, estás sofrendo muito outra vez, tanto como quando te encontramos em Aquisibe. Olha lá. É o que eu li hoje, o Aquisibe que eu li hoje, que Jesus tinha tomado água da leite da cabra. Tava tudo sujo, com fome lá. Olha para você ver como que Deus é bom. Eu tô lendo outro capítulo lá na frente que bate com o que eu acabei de ler hoje. É muito legal. Jesus, ele persegue a gente. Né? Jesus, é Jesus, Jesus, Jesus. Ele fala, não, nada, não é nada.
Jesus falando, não é nada. Ajuda-me com o teu amor. E fica calado com os outros. Ora por Judas. Sim, mestre. Ele é muito infeliz, não é? Está nas trevas e não sabe que está. Pensa que conseguiu ter a paz. É a paz dele? Ele é muito infeliz. De Jesus abatido. Não fiques assim abatido, mestre. Pensa nos numerosos pecadores endurecidos no pecado que se tornaram bons. Assim fará Judas, certamente tu o salvarás. Esta noite eu a passarei em oração para isso. Direi ao Pai que faça de mim alguém que só sabe amar. Não quero mais do que isso. Eu sonhava em dar a vida por ti, ou fazer brilhar o teu poder por meio de minhas obras. Agora nada mais disso. Renuncio a tudo. Escolho a vida mais humilde e comum e peço ao Pai que dê tudo ao meu Judas, para fazê-lo contente e para que assim ele se volte para a santidade. Senhor, eu deveria dizer-te umas coisas. Eu acho que sei por que Judas é assim. Vem esta noite, rezaremos juntos e conversaremos. Aí Jesus chama João para conversar sobre isso. Aí Jesus vai conversar com ele. Jesus levanta a cabeça para olhar para as estrelas, apoiando sobre um muro alto, e João faz o mesmo, detendo-se a olhar lá para cima, onde se pode até ignorar a existência do mundo. Depois Jesus diz: E agora que aqui estamos purificados e entre as estrelas, vamos rezar. Ele põe-se de pé e João o imita. É uma oração longa, silenciosa, profunda, toda da alma, com os braços abertos em cruz, com o rosto levantado e virado para o oriente, onde já se vem anunciando o começo da claridade da lua, e depois o Pai Nosso, recitado pelos dois lentamente, não uma só vez, mas 3 vezes, e sempre com um aumento de insistência nos pedidos. O que se pode notar claramente na voz deles é uma súplica que separa a alma da carne, arremessando-a por sobre os caminhos do infinito de tão ardente que ela é. Depois vem o silêncio. Assentam-se onde estavam antes, enquanto a lua vai embranquecendo cada vez mais a terra adormecida. Jesus passa um braço por sobre os ombros de João e o puxa para si, dizendo: Dize-me agora o que achas que deves dizer-me. Quais são as coisas que o meu João percebeu com a ajuda da luz espiritual na alma tenebrosa lá do companheiro Judas? Mestre, eu estou arrependido de ter te dito aquilo. Cometerei 2 pecados. Por quê? Porque te farei ficar triste, revelando-te até o que não sabes. E porque, sim, não é verdade? E então como é que vou poder dizer isso ofendendo a caridade? João está angustiado. Jesus acende uma luz na alma dele. Escuta, João, para ti qual é mais, o mestre ou o discípulo? O mestre, Senhor. Tu és mas eu sou para ti. O princípio e o fim, tu és tudo. E crês tu que, sendo eu tudo, saiba também o que vem a ser tudo isso? Sim, Senhor. E por isso é que há em mim um grande contraste, porque eu penso que tu sabes e sofres. E me lembro de que tu me disseste um dia que às vezes tu és homem, somente homem, e por isso o Pai te faz conhecer o que é ser um homem, e se há de guiar conforme a razão. E penso também que Deus, por piedade para contigo, poderia ocultar-te estas feias verdades. Nossa! Apega-te a este pensamento, João, e fala com confiança. Confiar o que sabes a quem para ti é tudo. Não é pecado, porque o tudo não se escandaliza, não murmura. Nossa, que lindo, gente. Uau, que linda essa conversa. Que coisa linda. Você viu, João, ele não quer falar para Jesus uma notícia, alguma coisa que ele sabe. Porque ele é caridade. E como ele é caridade, ele não pode pensar coisas feias, ele não pode ter acesso a coisas feias. É isso que ele falou para Jesus. Aí ele falou assim: sim, Senhor, o Senhor disse que é um homem. E às vezes Deus, por piedade, não revela tudo para você. Aí Jesus falou assim: apega-te a esse pensamento. Realmente, vai. Né? E fala você, então, com confiança. Conta o que sabes.
E quem é para ti o tudo, né? Conta o que sabes com confiança e não é pecado falar para mim, porque tudo não se escandaliza. O tudo não se escandaliza, não murmura, não faltará com a caridade nem por pensamento para com o infeliz. Seria pecado se tu dissesses o que sabes a quem não pode ser todo amor. Aos companheiros, por exemplo, que começariam a fazer murmuração e até atacariam sem misericórdia o culpado, fazendo mal a ele e a si mesmos. Porque é preciso ter misericórdia, uma misericórdia sempre tanto maior quanto mais tivermos à nossa frente uma pobre alma doente de todos os males. Um médico, um piedoso enfermeiro ou até uma mãe. Se o mal de um doente é pequeno, pouco se impressionam e pouco fazem para curá-lo. Mas se o filho ou o homem estiver muito doente, em perigo de vida, já com gangrena ou paralisia, então como lutam, vencendo repugnâncias e canseiras para curá-lo? Não é assim? Ah lá, porque é preciso ter misericórdia. Uma misericórdia sempre tanto maior. Ai, gente, é o que eu acabei de falar, né? E aí Jesus está confirmando lá. Porque é preciso ter misericórdia. Uma misericórdia sempre tanto maior, quanto mais tivermos à nossa frente uma pobre alma doente de todos os males. Um médico, um piedoso enfermeiro ou até uma mãe, se o mal de um doente é pequeno, pouco se impressionam e pouco fazem para curá-lo. Mas se o filho ou o homem estiver muito doente, em perigo de vida, já com gangrena ou paralisia, então como lutam vencendo repugnâncias e canseiras para curá-lo? Não é assim, então, para fazer isso com Judas. Se o Judas está tão sujo, então tem que fazer de tudo para curá-lo. Olha que lindo, gente. Lindo. Assim é, mestre, diz João, que já tomou sua posição habitual, com o braço passado pelo pescoço do mestre e a cabeça apoiada sobre o ombro dele. E a maioria das pessoas pensa assim, não tem mais jeito, né? Não tem mais jeito. Se a gente falar para que alguém não tem mais jeito, se a gente não lutar pela pessoa que está no pecado até o último minuto, se a gente em algum momento passar pela nossa cabeça, não tem mais jeito, isso aí já mostra que você não confia em Deus, você já apostatou da fé. Se você desistir das pessoas, né? Se você desistir. É um perigoso, né? Tem muita gente que pode pensar desse jeito. Principalmente na sua paróquia. Às vezes você está vivendo a divina vontade aqui na comunidade, é muito mais fácil para você viver aqui na comunidade, porque é muito, né? Aí você vai para sua paróquia, tem um monte de coisa que você poderia fazer lá e você não faz. É uma tentação que eu também sofro. Né? Eu também sofro essa tentação. Jesus hoje me inspirou. Aline, você tem que procurar o padre para poder combinar que você vai visitar os doentes. Jesus falou isso para mim. Aí, por um momento, eu falei, Jesus. Por um momento, eu falei isso. É atrapalhar minha vida na divina vontade, Jesus? Não vai nada. É ajudar. Eu vou poder ajudar doentes, né? Se o padre aceitar, né? Pelo que eu vi do padre hoje, ele vai aceitar. Então, vou conversar com ele, né? Vamos ver. Tem que ver. Mas aí Jesus pediu e eu vou fazer. A inspiração veio, eu vou obedecer a inspiração, não vou jogar fora, não. Então, que a gente tem uma tendência de ir pelo que é fácil para nós. Eu sou filha da divina vontade, eu tenho uma comunidade, sou chefe da comunidade, então eu tenho que cuidar da minha comunidade, tem muita coisa para fazer lá. Se o meu padre, né, se vir uma inspiração na minha paróquia, deixa o povo para lá, deixa o padre se vire lá. Tem outras pessoas para resolver. Eu sou a única que fala da divina vontade, então eu tenho que cuidar da divina vontade. Olha o risco. Aí Jesus te inspirou para que você faça alguma coisa corpo a corpo, né, na divina vontade. E aí você fala, não, não, porque eu sou muito mais especial, eu tenho que fazer só vídeo lá na divina vontade. Não posso pegar e cuidar dos doentes na catequese, não posso fazer essas coisas pequenas, porque agora eu sou filha da divina vontade. Olha o risco que a gente corre. Olha o risco que a gente corre. Eu sou coordenadora do Terço da Misericórdia. E aí eu faltei na reunião do CPP porque eu não atinei da reunião.
Aí o padre falou que teve reunião e que as pessoas estão indo lá conversar com ele e que ele está à disposição. Aí na hora Jesus falou assim, ih, você faltou na reunião. Você tem que ir, né, conversar com o padre e resolver quando que vai voltar o Terço da Misericórdia. E eu quero que você dê mais, eu quero que você comece a visitar as famílias, os doentes e reze, né, na casa do um doente o Terço da Misericórdia às 3 horas da tarde. Quero que você combine uma vez, pelo menos a cada 15 dias, para você fazer isso. Jesus falou, e tem condições de você fazer. Por amor de mim, você faz. Aí ele falou isso comigo na hora, e eu falei, Jesus, vai atrapalhar. Eu fiquei pensando nos meus botões depois. Vai atrapalhar, né? Comecei a pensar comigo, né? Tá vendo? Agora Jesus reafirma com esse conteúdo, tá vendo? Reafirma a inspiração. Não, tá vendo? É fácil a gente negar Jesus. É fácil a gente negar Jesus. Tem tentação 24 horas por dia, gente, se você deixar. Tentação pode falar, né? Provação, testes. Né? Cuidado, presta atenção. Presta atenção. Tá? Porque é preciso ter misericórdia. Uma misericórdia sempre tanto maior quanto mais tivermos à nossa frente uma pobre alma doente de todos os males. Um médico, um piedoso enfermeiro ou até uma mãe. Se o mal de um doente é pequeno, pouco se impressionam e pouco fazem para curá-lo. Mas se o filho ou o homem estiver muito doente, em perigo de vida, já com gangrena ou paralisia, então como lutam, vencendo repugnâncias e canseiras para curá-lo? Não é assim? Assim é, mestre, de João, já tomou uma posição habitual, com o braço passado pelo pescoço do mestre e a cabeça apoiada sobre o ombro dele. Pois bem, nem todos sabem compadecer-se das almas doentes. Por isso devemos ser prudentes ao tomarmos conhecidos os males delas, para que o mundo não as evite e não lhes faça mal com o seu desprezo. Olha só, nem todos sabem compadecer-se das almas doentes. Por isso devemos ser prudentes ao tomarmos conhecidos os males delas, tornarmos conhecidos os males delas. Se ele falar do Judas, né, para os irmãos lá, para os outros apóstolos, é um perigo muito grande. Então temos que tomar cuidado, né, para a gente não entregar um irmão que está fazendo as coisas erradas. Então, para mim serve também, porque eu que sou bocuda, né? Para que o mundo não as evite, para que o mundo não evite essas pessoas e não lhes faça nenhum mal com o seu desprezo. Olha só, um doente que se vê escarnecido se entristece e piora mais. Olha, gente, que importante isso, é um conhecimento novo para mim e para todos nós, né? Mas se pelo contrário ele é bem cuidado e lhe incutem uma alegre esperança, pode ficar bom. Porque a alegria confiante de quem o assiste penetra nele e ajuda o remédio a fazer efeito. Mas tu sabes que eu sou a misericórdia e não vou humilhar Judas. Fala, pois, sem escrúpulos. Tu não és um espião. Ah lá. Ai, graças a Deus, né? Ai, obrigado, Jesus. Tu não és um espião, és um filho que conta ao pai, com amoroso cuidado, o mal que descobriu no irmão, a fim de que o pai o cure. Ai, graças a Deus, que nossa, obrigado, Jesus. Ai, me aliviou agora, né? Nossa, porque a gente fala muita coisa para Jesus do irmão, né? A gente vai e fala com Jesus, Jesus apresenta as coisas né, das pessoas para mim, e eu falo, meu Deus do céu. O senhor não tem problema, então. O senhor falar com o senhor não tem problema, né? E falar com a própria pessoa também, eu acho que não deve ter problema, né? Quando o senhor pede para falar, a gente fala. Aí João dá um forte suspiro. Depois inclina ainda mais a cabeça, deixando ir deslizando por sobre o peito de Jesus e diz: como é penoso falar de coisas podres, Senhor. Judas é um impuro e me tenta para a impureza. E ele se escarneça de mim, não me importa. Mas o que me dói é que ele venha a ti com a sujeira dos seus amores. Desde que ele voltou, ele já me tentou muitas vezes. Quando acontece que ficamos sós, e ele procura por todos os modos que isso aconteça. Ele não fala de outras coisas a não ser de mulheres. Nossa! E com isso eu sinto um desgosto. Como o que teria se fosse mergulhado em matérias fétidas e ainda tentassem colocá-las em minha boca? Nossa, gente. Quando acontece que ficamos sós,
E ele procura por todos os modos que isso aconteça. Olha só. Ele não fala de outras coisas a não ser de mulheres. E com isso eu sinto um desgosto, como o que teria se fosse mergulhado em matérias fétidas e ainda tentassem colocá-las na minha boca. Judiação, gente. Nossa, que maldade, gente. Misericórdia. Jesus, pelo menos isso eu não sou capaz de fazer. Graças a Deus. Porque tem horas que eu fico vendo esses comportamentos de Judas, eu fico com medo, né? Falei, Jesus, misericórdia, não deixa eu chegar nem perto de Judas, nem parecer com Judas nem por um segundo. Mas só que não seja isso uma coisa assim, soberba da minha parte, você tá entendendo? Que seja pra glória de Deus, não por soberba, né? Entendeu, gente? É complexo, né? A gente sentir esse sentimento, a gente não querer ser igual a uma pessoa que Jesus ama também, né? Entendeu? A gente não quer ser, mas o João também não quer ser. Vocês estão vendo que o João também não quer ser. E ele está sendo sincero como uma criança, então a gente também é sincero como uma criança, né? Misericórdia. Nossa, pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Jesus a protege nós, né? Olha só. Mas com isso ficas profundamente perturbado? Perturbado como? Minha alma freme, minha razão grita contra tais tentações. Eu não quero ser corrompido. E a tua carne, que faz? Ela se arrepia toda. Somente isso? Somente, mestre. E eu fico chorando, porque me parece que Judas não poderia fazer maior ofensa a quem se consagrou a Deus. Dizem, isso rompe a integridade da minha oferta? Não, não, mais do que um punhado de lama jogado sobre uma pedra de diamante. A lama não risca a pedra nem penetra nela. Basta um pouco de água pura jogado sobre a pedra para que ela fique limpa e fica mais bonita do que antes. Então limpa-me. A tua caridade e teu anjo te limpam. Não fica nada de sujo sobre ti. Tu és um altar polido sobre o qual desce Deus. E o que mais faz Judas? Senhor, ele, ó Senhor, a cabeça de João desliza mais para baixo. Que é? Ele, não é verdade que seja dinheiro dele, aquele que ele te dá para os pobres. É dinheiro dos pobres, e ele rouba para si, para ser louvado por uma generosidade que ele não tem. Tu o fizeste ficar furioso quando, ao voltarmos do Tabor, lhe tiraste todo o dinheiro. Então ele me disse, entre nós há espiões. E eu lhe disse, espiões de quê? Serás que estás roubando? Não, responde-me ele, mas faço uso da previdência e faço 2 bolsas. Alguém contou isso ao mestre e ele me obrigou a entregar tudo. E ele o ordenou com uma tal energia que me viu obrigada a entregar o que tinha. Mas não é verdade, Senhor, que ele o faça por previdência. Ele faz para ter dinheiro. Ele faz assim para ter a certeza de estar dizendo a verdade. Quase certeza. E essa dúvida, sim, é que é já uma dúvida, já é uma culpa leve. E essa dúvida, sim, é que já é uma culpa leve. Não podes acusá-lo de ser ladrão se disso não estiveres inteiramente certo. As ações dos homens têm às vezes uma feia aparência e são boas. É verdade, mestre, não o acusarei, nem mesmo por pensamento. Mas que ele tem 2 bolsas é aquela que ele diz ser dele, e que ele te dá seja da tua mesmo, fazendo assim para ser elogiado. Isso é verdade. Isso eu não faria. Acho que não é bom fazer isso. Tens razão. Que mais tens a dizer? João levanta o rosto espantado, abre a boca para falar, depois torna a fechá-la e cai de joelhos, escondendo o rosto por entre as vestes de Jesus, que lhe põe a mão sobre os cabelos. Então levanta-te, poderias ter visto mal. Eu vou ajudar-te a ver bem. Deves dizer também o que tu pensas sobre as prováveis causas dos pecados de Judas. Senhor, Judas se sente sem a força que quereria ter para fazer milagres. Tu sabes como ele sempre ambicionou possuí-la. Tu te lembras de Endor? Mas ao contrário, é ele quem as faz em menor número. Desde que ele voltou, então já não consegue mais nada.
E de noite ele se queixa disso, até quando está sonhando, como se isso fosse um incubo. E mestre, meu mestre, vamos, fala até o fim. Nossa, Jesus é. Ele roga pragas e pratica magia. Isso não é mentira, nem é duvidoso. Eu vi. Ele me escolhe por companheiro porque eu durmo profundamente. Ou melhor, porque eu dormia profundamente. Agora eu confesso, eu o vigio. E o meu sono é menos profundo porque logo que ele se move, eu percebo. Talvez eu tenha feito mal. Eu fingi dormir para ver o que ele estava fazendo. E por 2 vezes eu o vi e ouvi fazer coisas feias. Eu não entendo de magia, mas o que ele fazia era. Nossa! Meu Deus do céu, misericórdia, Senhor Jesus. Só isso? E ainda pergunta só isso? Jesus pergunta só isso? Não e sim. Em Tiberíades eu o acompanhei. Ele foi a uma casa. Perguntei-lhe depois quem morava lá. Era um que praticava necromância com outros. E depois que Judas saiu, já quase de manhã, pelas palavras que ele disse, eu pude compreender que eles se conhecem e que são muitos, e que não são todos estrangeiros. Ele está pedindo ao demônio a força que tu não lhe dás. É por isso que eu sacrifico a minha ao Pai para que a passe para ele e ele não seja mais pecador. Nossa! Deverias dar-lhe a tua alma, mas isso nem o Pai, nem eu o permitiríamos. Olha lá. Deverias dar-lhe a tua alma, mas isso nem o Pai, nem eu permitiríamos. Nossa. Há um longo silêncio. Depois Jesus, com uma voz cansada, diz: Vamos, João, desçamos, vamos descansar enquanto esperamos a aurora. Estás mais triste agora, né, Jesus? Eu fiz mal em falar. Não, eu já o sabia. Pelo menos tu estás mais aliviado, e isso é bom. Senhor, devo evitá-lo? Não, não tenhas medo. Satanás não faz mal aos Joãos. Satanás não faz mal aos Joãos. Ai, Deus abençoe todos os Joãos. Ele os aterroriza, mas não pode tirar-lhes a graça que Deus continuamente lhes concede. Vem, pela manhã eu falarei e depois iremos para Pela. É preciso andar depressa porque o rio já está cheio por causa das neves. Jesus. Nossa, Jesus, ajuda nós, Senhor. Nossa, foi muito difícil ler essas coisas. Meu Deus. Graças aos louvores se deem a todo momento ao Santíssimo. Então, meu filho chamou minha atenção, falando assim, que eu falei para ele assim, ai, Alisson, eu estava vendo a chuva lá na China e eu fiquei satisfeita de Jesus estar castigando a China. E aí, por algum momento, eu fiquei me sentindo mal por estar feliz, entre aspas, né? Porque Jesus está castigando a China, porque isso demonstra amor da parte de Deus. Está castigando os filhos, né? Que estão no pecado, que estão no erro. Mas ao mesmo tempo eu olho de fora para dentro e vejo uma maldade no meu coração, como se eu fosse má, né? E aí ontem o Judas falou sobre essa coisa, né? De que na vontade a gente não tem vontade. Menino, o negócio que o Judas falou foi muito complexo o negócio. Ele falou assim: nós não temos vontade. O que nós não temos é a vontade. A mentira dele, a heresia maior dele foi essa: nós não temos a vontade, porque Deus está no controle de tudo. Olha só, é Satanás falando pela boca dele. Deus que manda em tudo. Então o mal e o bem não existe. Por isso que não existe Satanás e não existe inferno. Nossa, essa heresia que entrou na igreja. A igreja pensa desse jeito. Muitos pais não acreditam no inferno. Por causa que entenderam errado. Entenderam igual Judas. Mas só que a gente sabe no livro do céu, e eu nunca errei nisso. Eu sempre falei que existe livre-arbítrio.
Sempre falei que a gente tem que ter piedade dos pecadores, que Jesus ele não quer o mal. Tanto que ele fala na Valtorta que o mal foi incubado no coração de Satanás, não nele. E ele não faz o mal, que ele pega e reverte o mal por bondade pura. Reverte todo o mal em bem. É isso que eu ensino. Eu ensino isso, eu não ensino o que o demônio ensina lá pelo Judas. Eu não falo isso, que Deus está no controle de tudo e que mal ou bem as coisas são boas. Tudo o mal e o bem é misturado. Não falo isso, nunca falei isso. Entendeu? Aí Jesus me acalmou, sabe? Porque Jesus falou, Aline, você nunca falou igual o Judas, acorda pra vida, né? E aí o Judas fala que não tem medo do demônio. E aí, na hora, eu fiquei com medo também de falar, nossa, eu não tenho medo do demônio, igual o Judas não tem medo do demônio. Meu Deus do céu, mas aí Jesus explicou para mim, Aline, você é totalmente diferente, você é totalmente diferente. Não tem nada a ver. O Judas, ele não tem medo do demônio porque ele não acredita no demônio. Você acredita no demônio e você descobriu que eu acabei com o reinado do demônio. E que por causa da cruz, por causa da minha redenção, do meu poder de rei e dominador de tudo, eu consegui reparar com os meus atos a minha vida na vida íntima do nosso Jesus Cristo. Eu peguei tudo o mal do homem e reverti para se transformar em expiação. Eu peguei o sofrimento e transformei o sofrimento do homem em bens para o próprio homem aqui na terra. Então, tá tudo no governo da minha vontade. Mas o homem precisa se arrepender dos seus pecados para ele poder ir para o céu. Se ele não se arrepender do mal que ele fez na sua vontade humana, que é livre e espontânea vontade, ele vai e decide pelo mal, né? Obstinadamente, porque quer fazer o mal, você explica direitinho, Aline. Você nunca falhou, porque é eu que falo através de você. Então você não está no pecado, você não está no erro, você não pensa igual o Judas. Nossa, Jesus teve que me acalmar. Você não pensa igual Judas, Aline. Você não pensa igual Judas. Você não ensina heresia, não ensina nada de errado. Você entendeu certinho e está ensinando certinho. Fique em paz. Porque é assustador, né, Michele? Você vê que o cara praticamente usa as mesmas palavras que você, mas ele usou as mesmas palavras, né, numa intenção maléfica, né? Numa intenção maléfica, né, de acusar Deus de ser um demônio praticamente. Ele estava acusando Deus de ser a fonte do mal e do bem. Como se Deus é que governasse e nós não tivéssemos vontade nem livre-arbítrio. Mentira que o demônio falou, e a gente tem livre-arbítrio. Eu falo muito sobre o livre-arbítrio. Nossa, eu falo muito sobre o livre-arbítrio. Tem tanto, você lembra que a Vera perguntou? Ai, Aline, então a gente não tem livre-arbítrio? Você viu que a Vera ficou com essa dúvida e eu peguei e expliquei para ela, claro que tem livre-arbítrio, essa é a base da vida na divina vontade. É justamente você escolher o bem ao invés do mal. E você se arrepender quando você viu que você fez o mal sem querer. Foi isso que eu falei ontem na vigília, gente. Se você descobrir que você fez o mal sem querer, você tem chance de pedir perdão, vai lá confessar, fica em paz. Desabafa com Jesus, é igual o João. O João achou que ele estava fazendo mal. E aí ele vai e desabafa com Jesus. Jesus falou: Não, filho, você não está fazendo nada de mal, não. Você não tem nada de mal no coração, que a intenção do seu coração é pura. Aí Jesus falou a mesma coisa para mim, filha, a intenção do seu coração é de você me amar, é de reparar a mim, fazer o que os padres não fazem, Aline, pelo amor de Deus, você não pare de fazer essa obra, porque você faz aquilo que ninguém faz com muita coragem, mesmo estando despreparada, né? Humanamente você é uma despreparada, você não estudou mesmo, você não estudou nada. Você só pega o livro do céu e é uma papagaia de pirata, e a luz que eu dou para você instantânea, você coloca, é isso que você faz. Mas só que você não vai conseguir trazer todos os elementos perfeitos, porque você é limitada, acorda para a vida. Aí, meu filho falou assim: mãe, a senhora não pode falar que a psicologia é algo ruim, a senhora falou que a psicologia é algo ruim. Não pode falar que tem uma parte boa dos psicólogos, que eles ouvem as pessoas. E os padres não ouvem mais as pessoas direitinho lá na igreja. Então, os psicólogos estão fazendo às vezes dos padres. Então, é maldade a senhora ter falado que os psicólogos são pessoas ruins. Aí eu falei: ah, então tá certo, eu vou começar a corrigir isso. Eu vou falar que tem psicólogos bons que estão substituindo os padres que não estão sendo, né, não estão fazendo as vezes certas deles, né? E aí Jesus falou para mim, sim, filha, é verdade, seu filho falou isso, tá certo. Porém, infelizmente, a psicologia que você falou que tá, né, desordenada, é verdade, você não falou uma mentira. Você não falou uma mentira. Eles estão justificando com a psicologia as atitudes do ser humano, falando que o ser humano pode pecar. Então, de uma certa forma, você não falou errado.
Mas eu fui um psicólogo para João ontem. Você viu que eu deixei o João desabafar? Desabafar tudo que ele estava guardando referente a Judas? Então, é esse tipo de atendimento que eu preciso. Desse jeito, eu só ouvi. E muitos psicólogos só ouvem, e esses são bons, porque eu mantenho eles na ordem. Mas quantos que não são bons? Quantos que dão conselhos errados? Né? Então, Jesus falando, né? Eu vou ler agora para vocês, para a gente poder ficar mais acordado para a vida nessa questão. 338 é a página 287. Deixa eu colocar aqui, eu vou ler agora para vocês. Não tem problema, não. Para complementar, né? 286. Deixa eu entrar aqui na página. 286, 286. Aqui, achei. Judas perde o poder do milagre. 22 de novembro de 1945. A estrada que vai para Cefete deixa a planície de Corozaim para enfrentar um grupo proeminente de montanhas, muito coberto de matas. Tá, vou pular. Os peregrinos ficam esperando nesta ponte que os alcance os outros mandados ao Lago Meron. E não precisam esperar muito. Pontuais ao encontro combinado, eles estão chegando bem dispostos e se reúnem com alegria ao mestre e aos companheiros, contando como foi sua viagem, abençoada por alguns milagres feitos cada vez por cada um de todos os apóstolos, como dizem eles. Mas Judas de Queriote corrige, menos por mim, que não cheguei a conseguir nada. Olha lá. E sua humilhação ao confessar isso é bem penosa. Ele tem muito, né? Ele não gosta, ele se sente humilhado. Nós te havíamos dito que era porque tínhamos em nossa frente um grande pecador. Responde-lhe Tiago de Zebedeu, e se explica. Sabes, mestre, era Jacó, que está muito doente, e ele te invoca por isso, porque está com medo da morte e do julgamento de Deus. Mas está mais avarento do que nunca, agora que está prevendo um verdadeiro desastre em suas colheitas, completamente arruinadas pela geada. Ele perdeu todo o trigo. Nossa, esse Jacó foi aquele cara e ele estava expulsando os dois órfãos que Jesus acolheu, lembram? Então agora, aí Jesus falou que ele ia sofrer um resultado ruim daquela atitude que ele tratou mal os dois órfãos que estavam com fome. Aí agora lá, aí ele está muito doente e ele te invoca por isso, porque está com medo da morte e do julgamento de Deus. Mas ele está mais avarento do que nunca, agora que está prevendo um verdadeiro desastre em suas colheitas, completamente arruinadas pela geada. Ele perdeu todo o trigo que ia servir de semente, é o que Jesus falou. Jesus falou que ia acontecer isso com ele. Ele ia perder a semente. E agora não tem como semear outro, porque está doente e porque sua empregada, extenuada pelo cansaço e pela fome. E ele economiza até a farinha para o pão, tomado como ele vive, pelo medo de ficar um dia sem comida. Nossa, meu Deus. Não tem meios nem para arar o campo. Nossa, tá vendo a consequência dos erros dele, né? Dele ter negado o pão para dois órfãos famintos. Nós talvez tenhamos pecado, porque trabalhamos todo dia de sexta-feira até além do pôr do sol e até as últimas claridades, chegando a usar fachos e fogueiras bem acesas para podermos ver. E nós aramos para ele uma grande extensão do terreno. Olha lá que bonitinho. Os apóstolos acabaram arando o terreno do Jacó para ajudar ele. Olha que lindo, gente. Que bondade deles. Felipe, João e André sabem agir e eu também. Nós nos esfalfamos. Simão, Mateus e Bartolomeu vinham atrás de nós, limpando os torrões do trigo nascido e morto. O trigo nasceu morto, não adiantou nada. Eles estavam trabalhando para um cara que não ia adiantar nada, que a semente não ia gerar nada, né? E Judas foi em teu nome pedir um pouco de semente a Judas e a Anás, prometendo-lhes a nossa visita de hoje. Ele conseguiu, e do bom. Olha lá. Foi pedir semente a Judas e a Anás, e conseguiu boa semente. Então nós dissemos: amanhã iremos semear. Por isso é que tardamos um pouco, porque nós começamos no início do pôr do sol. Que o Eterno nos perdoe por causa do motivo pelo qual pecamos. Olha, eles acharam que pecaram. Claro que não. Judas, entre mentes, permanecia junto ao leito de Jacó para convertê-lo. Ixi, Judas, para converter alguém? Meu Deus do céu. Em vez de trabalhar, ele foi só buscar a semente e ficou do lado de Jacó para convertê-lo. Só por Deus. Ele sabe falar melhor do que nós. Sabe? Heresias, né?
Pelo menos assim quiseram dizer, por sua conta, também Bartolomeu e Zelotes. Mas Jacó estava surdo a todos os argumentos. Ele queria a cura, porque a doença lhe traz grandes gastos, e ele já estava maltratando a empregada, xingando-a de preguiçosa. Judas procurava acalmá-lo quando ele ficava dizendo: Eu me converterei se eu ficar curado. Que absurdo! Eu me converterei se ficar curado, esse homem nojento. E então Judas lhe impôs as mãos. Jacó, porém, continuou doente como antes, e Judas aborrecido. Nolo disse: Nós então tentamos por nossa vez fazer o mesmo antes de nos irmos deitar. Mas também não conseguimos o milagre. Aí eles acharam que pecaram porque não conseguiram o milagre de Jacó, mas é o Jacó que não tem disposição também, né? Agora Judas está dizendo que é porque ele não está em boas graças contigo. É verdade. Ah, não, Judas está achando que a culpa é dele por não ter conseguido milagre, mas não tem nada a ver. Havendo-te desagradado, está abatido. Nós lhe dissemos que era porque tínhamos à nossa frente um pecador obstinado, e é verdade, que pretende conseguir tudo o que deseja, marcando limites e dando ordens até a Deus. Quem é que tem razão? Aí Jesus fala: vós sete disseste a verdade. E Judas e Anás, como vão os campos deles? Um pouco arruinados, mas eles têm meios, e a tudo se proveu. A tudo, eles são porém bons. Toma, manda-te esta oferta a estes alimentos. Esperam ver-te alguma vez. O que nos contrista é o estado do espírito de Jacó. E eu teria querido curar-lhe a alma, mais do que o corpo, diz André. E nos outros lugares, Jesus pergunta. No caminho para Deberete, perto do povoado, curamos. Foi Mateus, um homem que estava com as febres. E estava voltando de um médico que o tinha declarado desenganado. Permanecemos na casa dele e a febre não voltou. Do pôr do sol até a aurora, e ele dizia que estava se sentindo bem e com forças. Depois, em Tiberíades, foi André que curou um barqueiro, que havia quebrado um ombro caindo de cima da ponte. Ele impôs-lhe as mãos e o ombro ficou curado. Imagina como ficou aquele homem. Quis transportar-nos sem que lhe pagássemos a Magdala e a Cafarnaum, depois a Betsaida. E lá ele ficou, porque lá estão os discípulos Timoneu de Aera, Filipe de Arbela, Hermasteu e Marcos de Giosa, um dos que foram libertados do demônio perto de Gamala. Também o barqueiro José quer ser discípulo. Os meninos que estão em casa de Joana vão bem. Nem parecem mais aqueles. Estavam, os meninos da Joana, eu acho que é os órfãos. Estavam no jardim e brincavam com Joana e Cusa. E Joana, né, adotou os dois menininhos lá que foram maltratados pelo Jacó. Eu os vi e também passei por lá. Continuai. Aí Jesus fala: Eu os vi, também eu passei por lá. Continuai. Em Magdala esteve Bartolomeu, que converteu um coração viciado e curou um corpo entregue ao vício. Como ele falou bem, mostrou que a desordem do espírito gera a desordem do corpo. Olha que interessante. Que a desordem do espírito gera a desordem do corpo. E que toda concessão feita à desonestidade degenera na perda da tranquilidade, da saúde, enfim, da alma. Olha que legal. Quando ele o viu arrependido e convencido, impôs-lhe as mãos e o homem ficou curado. Tá vendo? Tem que ter o arrependimento, né? O reconhecimento das coisas erradas, tá vendo? E aí a pessoa fica curada, ó. Tá vendo? Queriam deter-nos lá em Magdala, mas nós obedecemos seguindo depois da noite para Cafarnaum. Lá estavam 5 que pediam de ti uma graça, e estavam querendo voltar para casa sem terem sido atendidos. Nós os curamos, não vimos ninguém, porque reembarcamos sem demora para Betsaida, a fim de evitarmos as perguntas de Eli, de Urias e de seus companheiros. Aí, essa parte que eu tô lendo é a parte do Judas ter perdido o poder dos milagres. Aí Jesus vai falar de uma parábola agora, mas eu não vou ler essa parte. É a parábola do cultivador. Deixa para depois, gente, né? Aí eu vou ler a parte da noite pecaminosa de Judas Iscariotes. Eu não tô lendo isso para poder, assim, tipo, para nos acalmar de que a gente não é como Judas. Não é isso, não é essa a intenção. Jesus coloca no meu coração para falar isso para vocês. Eu tô lendo isso, né, sobre o Judas, né, por causa que nós somos muito, muito humanos. A gente, por mais que a gente esteja na divina vontade, queremos viver do Espírito, né, Jesus, ele sabe que nós somos ainda na terra, nós estamos ainda na terra, né? Então, assim, é o que Jesus coloca no meu coração. A vontade humana,
tem que ser livre, livre. Ela não pode ter nenhuma segura. Para poder seguir Jesus sem medo, ela precisa ser livre de qualquer dúvida. Então, por isso que eu tô lendo isso aqui, entendeu? Para a gente poder não ter dúvida de que a gente está no caminho certo, porque se tiver uma dúvida no nosso coração, os atos já não são feitos na divina vontade, na perfeição. Então é isso que eu penso, entendeu? Que Jesus coloca no meu coração. Que a gente tem que confiar em Deus assim, de olhos fechados e saber que a graça é dele, não é nossa. A gente não faz nada. Entendeu? É isso que Jesus quer que. Ontem eu terminei falando isso na vigília, é o que Jesus ficou amanhecendo falando para mim. Filha, vocês não são nada. Vocês não têm nada para oferecer. A única coisa que eu quero de vocês é o fit. É só sim. E para vocês dizerem sim, vocês precisam ter liberdade. E a liberdade depende da inteligência de vocês e da vontade, né? De vocês dizerem sim. E o sim depende dessa paz no coração. Como que você vai continuar permanecendo num caminho e dizendo sim para mim se você não tiver paz e certeza de que você está no caminho certo? De que você está fazendo o que é correto? E essa dúvida não pode existir. Então eu faço de tudo para não existir essa dúvida, né? Então por isso você pode ler tranquilo isso aí sobre a noite pecaminosa de Judas Iscariotes, porque vocês precisam de ter elucidação, né? Com total, total. Não podem ter um pingo de dúvida para poder dizer o seu Fiat de hoje, né? Aí no dia 23 de novembro de 1945. Uma bela aurora de primavera torna o céu rosado e aprazíveis. Colinas, os discípulos se alegram uns com os outros, enquanto estão reunidos na entrada do povoado à espera dos retardatários. É o primeiro dia sem fazer frio depois da saraivada, diz Mateus, esfregando as mãos. Bem, que já seria tempo dele chegar. Já estamos na lua nova de andar, exclama André. Bem, bem, se tivéssemos que andar pelos montes com o frio dos dias passados, comenta Felipe. Mas onde iremos depois? Pergunta André. Quem sabe daqui se vai para Cefete ou Amenon. Mas depois, lhe responde Tiago de Zebedeu e se vira para perguntar aos dois filhos de Alfeu: Vós sabeis para onde vamos? Jesus nos disse que quer ir para o norte, nada mais, diz lacônico Judas de Alfeu. Outra vez? Na próxima lua devemos começar a peregrinação da Páscoa, diz Pedro, não muito entusiasmado. Faremos mais que a tempo, replica-lhe Tadeu. Sim, mas nenhum repouso em Betsaida. Com certeza passaremos por lá para levarmos as mulheres e mais de Jean, responde Felipe a Pedro. O que eu vos peço é que não vos mostreis aborrecidos, sem vontade ou coisa semelhante. Jesus está muito aflito. Ontem de tarde ele estava chorando. Tá vendo como Jesus está sofrendo muito nesse período do terceiro ano dele, né? Eu o encontrei chorando enquanto nós estávamos preparando a ceia. Ele não estava rezando lá fora no terraço, como nós pensávamos. Ele estava chorando de João. Nossa, por quê? Tu lhe perguntaste? Perguntam todos. Sim, mas ele só me disse: ama-me, João. Talvez seja por causa dos de Corozaim. Os Zelotes que está acabando de chegar, diz: o mestre está aqui e vem vindo com Bartolomeu. Vamos ao encontro dele. E eles lá se vão, mas continuam o assunto. Talvez seja por causa de Judas. Ontem à tarde, eles dois tinham ficado sozinhos, diz Mateus. É verdade, Judas havia declarado antes que estava inquieto e que não queria ninguém consigo, observa Felipe. Nem mesmo com o mestre ele quis ficar, enquanto que eu teria ficado com muita boa vontade, suspira João. Eu também, dizem todos os outros, aquele homem não me agrada. Ou ele é um doente, ou um enfeitiçado, ou um doido, ou um endemoniado. Qualquer coisa que ele tem, diz com segurança a Tadeu. Nossa, Tadeu, nossa, ele e o Judas não andam na mesma porta. E os dois têm o mesmo nome, né? Não entram na mesma porta, né? E, no entanto, na viagem de volta, ele foi exemplar. Sempre defendeu o mestre e os interesses do mestre, como nenhum de nós nunca fez. Eu nunca mesmo vi, eu ouvi, e espero que não tenhais dúvidas sobre o que eu estou dizendo, afirma Tomé. Que estranho. Então, eles falam que Tomé é muito humano, né? Tomé é muito humano. Então, ele defende Judas por defender Jesus. E ele nunca defendeu Jesus como nós defendemos, que é justamente o que Judas falou. Ele falou assim: eu sou o único que defende Jesus, eu sou o único que entende Jesus. Mas é de uma forma muito maléfica que ele faz isso, vocês entendem? É assim, como se estivesse vigiando Jesus para poder pegar um erro em Jesus. Tipo assim,
E aí acha que está fazendo bem, sabe? Acha que é inteligente. É mais ou menos isso que dá a impressão que o Judas faz, né? E aí eles que são humanos demais, ainda mais Tomé, eles são muito humanos, eles veem as coisas na superficialidade, né? Acha que nós não criamos em ti? Isso não, Tomé. Temos prazer pelo fato de Judas ser melhor do que nós. Mas tu não estás vendo? É uma coisa muito estranha, sim ou não? Pergunta André. Oh, que é estranho, é. Mas quem sabe ele esteja sofrendo por causas íntimas. Talvez também porque não fez milagres. Ele é um pouco orgulhoso, ó. Será por algum bom fim. Mas ele tem a intenção de fazer muitas coisas para ser elogiado. Olha lá. É uma pessoa que quer fazer muita coisa para ser elogiado. Então a gente ficar esperto com esse comportamento nosso, né? A gente não gostar, não fazer nada com o interesse de ser elogiado, e realmente é o interesse próprio, é a estima própria que a gente vive falando, que Jesus vive falando para a gente não ter interesse de ser elogiado, não ter interesse de agradar os outros, né? Quando eu falo a verdade de que eu tenho dúvidas, de que eu também erro, que meu filho me chamou a atenção, isso demonstra claramente, né? Que a gente é sincero na nossa intenção, né? É isso que eu vejo que é o que Jesus me pede, seja sincera, seja verdadeira. Quando você fizer alguma coisa errada e alguém te chamar a atenção, ou eu te chamar a atenção, você fala que eu te chamei a atenção, né? Porque se você mentir, você esconder e omitir quando eu chamo a sua atenção, ou quando alguém te chama a atenção, né? Você demonstra que você está querendo ficar aos olhos dos outros muito linda, maravilhosa, mas no fundo, você está escondendo que eu te chamei a atenção, de que você é falha, que você também tem misérias, de que você também, né, não sabe de tudo. E aí você tem que ficar, né, sempre esperta em fazer isso, porque é isso que vai, né, mostrar a integridade, né, que Jesus fala para mim. Ó, que é estranho é, olha lá. Será o fato de que o mestre está triste, olhar e ver de lá, e dizer se ainda se parece com o homem que nós conhecíamos, olha lá. Mas viva o Senhor. Olha lá, o mestre está tão triste, Jesus está tão triste nesse terceiro ano, e daí eles olham que fala, nem parece a pessoa que nós conhecíamos antes. Lembra que eu falei ontem na vigília que Jesus mudou muito e eles mesmos começaram a perceber? Se eu conseguir conhecer quem é aquele que faz sofrer o mestre, basta, eu sei o que vou fazer, diz Pedro. Jesus, que está conversando reservadamente com Natanael, os vê e apressa o passo, sorrindo. A paz esteja convosco. Estais todos aqui? Ele pergunta. Falta Judas de Simão, né, o Judas Iscariotes. E eu pensava que ele estivesse contigo, porque na casa onde ele ia dormir, me disseram que encontraram o quarto vazio e tudo em ordem. Explica André. Jesus enruga a fronte por um momento e se concentra em seu pensamento, inclinando a cabeça. Depois diz, não tem importância, vamos para a frente assim mesmo. Direis aos que moram nas últimas casas que estamos indo para Meron e depois para Giscala, e que se Judas não nos for procurar, que o mandem para lá. Vamos. Todos pressentem alguma tempestade no ar e obedecem sem dizerem nada. Jesus continua sua conversa com Bartolomeu, indo alguns passos na frente dos outros, e na conversa deles, eu percebo que estão falando de diversos nomes, Ileu, Jael, Baruque e outras glórias da pátria, que vão passando de suas mentes para a palavra e comentários de admiração sobre os grandes doutores, e as saudades de Bartolomeu. Oh, se ainda estivesse vivo o sábio Ileu, ele era bom, mas também enérgico. Não se teria deixado perturbar por si mesmo, ele te diria quem és. O Ileu é um cara que morreu, que era muito sábio na época, né? Jesus conheceu esse Ileu quando ele tinha 12 anos e foi pro templo. Aí eu vou passar para frente para poder falar do Judas aqui, ó. Aí Judas chega correndo. Mestre, eu me atrasei, eu adormeci. Onde? Se na casa eu não te encontrei? Pergunta espantado André. Olha lá. Judas fica por um momento como fora de si, mas logo volta a si dizendo, não me agrada que minha penitência seja revelada. Olha, mentiroso. Não me agrada que a minha penitência seja revelada. Eu estava no bosque durante toda a noite a rezar e fazer sacrifícios. Meu Deus, deve ser feitiçaria, né? Ao chegar a aurora, sobreveio-me o sono, e eu sou um fraco, mas o Senhor Altíssimo se compadecerá do seu pobre servo. Não é verdade, mestre? Eu despertei já tarde, todo entorpecido. De fato, estás com o rosto muito emagrecido, observa Tiago de Zebedeu, e Judas ri. Mas não faz mal, porque estou com a alma mais alegre. A oração faz bem.
A penitência alegra o coração, dá humildade e generosidade. Gente, o que é isso, gente? Gente, eu tô assustada com essa pessoa, gente. Existem pessoas assim, a gente sabe disso. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, agora dá para entender muita coisa, dá para entender muita coisa. Imagina, ele falou assim que não existe o mal nem o bem, que não tem demônio. Então, a feitiçaria que ele faz, ele deve achar que é oração. Ele, nossa, olha, que dá a entender que se ele foi lá rezar durante a noite fazendo feitiçarias, né, que deve ser feitiçaria, vamos confirmar, vamos passar para frente, a gente vai, né? Ó, não faz mal, porque estou com a alma mais alegre. A oração faz bem, a penitência alegra o coração, dá humildade e generosidade. Mestre, perdoa o seu estulto Judas e se ajoelha aos pés de Jesus. Sim, levanta-te e vamos. Gente, observa esse cara, vamos observar esse cara. Dá-me a paz com o teu beijo. Será o sinal de que me terás perdoado os maus humores de ontem. Ele quer um beijo de Jesus. Meu Deus, Jesus tem que dar beijo nesse cara. E você viu que ele abraçou Jesus ontem? Eu fiquei com nojo daquilo, dele ter abraçado Jesus e não querido largar Jesus. E ainda dar risada. Aí quando Jesus chama ele de demônio, aquela cena foi, nossa senhora, eu nunca mais vou esquecer na minha vida aquela cena. Ah lá ele pede, dai-me a paz com o teu beijo. Será o sinal de que me terás perdoado dos maus humores de ontem. Eu não te quis, é verdade, mas foi porque eu queria rezar. Ah lá ele não quis Jesus, que Jesus queria falar com ele fugiu de Jesus. É que eu queria rezar. Meu Deus do céu. Meu Deus, ele rejeitou Jesus para ir fazer feitiçaria, tenho certeza. Teríamos podido rezar juntos. Jesus fala. Judas ri, diz, tu não podias rezar comigo esta noite, nem estar onde eu estive. Tu não podias rezar comigo esta noite e nem estar aonde eu estive. Gente, presta atenção nisso. Essa é boa, por que não? O Pedro. Ele está sempre conosco e foi ele quem nos ensinou a rezar, diz admirado Pedro. Todos riem, mas Jesus não ri. Ele olha fixamente para Judas, que o beijou e que também está olhando para ele com um olhar maroto, de pura malícia, como se o estivesse desafiando. Nossa! E ousa repetir: não é verdade que não podias estar comigo na noite passada? Não podia. Não podia e não poderei nunca, Jesus disse, de fato, partilhar os abraços do meu espírito com o Pai, dando um terceiro abraço. Todo de carne e de sangue como és tu. Pelos lugares por onde tu andas, eu amo a solidão povoada pelos anjos, para esquecer-me de que o homem tem o fedor da carne corrompida pela sensualidade, pelo ouro, pelo mundo e por Satanás. Gente, ele é Satanás, porque ele sabe que Jesus sabe de tudo. Ele sabe que Jesus sabe de tudo. Porque se ele pergunta para Jesus, não é verdade que não podias estar comigo na noite passada? E aí Jesus, como sabe de tudo, ele fala a verdade. Jesus sempre fala a verdade para Judas. Não podia, porque eu não podia e nunca poderei nunca dividir, né, o meu coração com Satanás, tipo assim, né, com outras coisas. É o que ele falou aqui, com outras coisas, com o mundo, com a sensualidade, pelo ouro, e por Satanás. Ah lá, Judas não está mais rindo, nem com os olhos, e responde com seriedade. Tens razão, teu espírito viu a verdade. Para onde vamos agora? Gente, ele sabe que Jesus sabe que ele está no caminho errado, ele sabe e continua seguindo Jesus e com Jesus. É o puro demônio, não é mais um homem que está com Jesus. Agora não é mais uma pessoa humana que está com Jesus, agora é o demônio pessoalmente que está com Jesus, caminhando no meio dos apóstolos. Não tem outra explicação, né? Vamos venerar os túmulos dos grandes rabis e dos heróis de Israel. O quê? Como? Mas Gamaliel não te ama e os outros te odeiam, dizem-lhe muitos. Então Jesus que deve ter falado, vamos venerar os túmulos dos grandes rabis e dos heróis de Israel. O quê? Como? Mas Gamaliel não te ama e os outros te odeiam, dizem-lhe muitos. Não importa, eu me inclino diante das tumbas dos justos, que estão esperando a redenção. Vou dizer aos seus ossos, em breve aquele que vos deu, como um hálito, o vosso espírito, estará no seu reino dos céus, pronto para descer de lá no último dia, a fim de fazer-vos reviver para sempre no paraíso. Que lindo. Vão indo até chegarem à povoação de Merom. É bonita, bem conservada, cheia de luz e de sol,
por entre as colinas férteis e picos de montanhas. Permaneçamos aqui. Nesta tarde iremos daqui para Giscala. Os grandes túmulos estão espalhados pelo meio destes declives, esperando o despertar glorioso. Mas aqui não fala o que ele estava fazendo. Eu pensei que ia falar. A noite pecaminosa de Judas Iscariotes. Só fala o que Jesus fala, que não podia estar com ele durante a noite, partilhar dos abraços do Espírito com o Pai, dando um terceiro abraço, todo de carne e de sangue, como és tu, e pelos lugares por onde tu andas. Eu amo a solidão povoada pelos anjos para esquecer-me de que o homem tem o fedor da carne corrompida pela sensualidade, pelo ouro, pelo mundo e por Satanás. Aí tem o capítulo 340 que fala o arrependimento de Judas Iscariotes. Ele vai se arrepender do quê, né? Aí, Judas, dizes por ti mesmo, eu não sei os motivos por que fazes assim. Fica sabendo que por mim pecado. Olha só. Meu Deus do céu. Misericórdia. 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 Tu estás brincando, mestre, e eu gosto disto. Tu estavas causando dó, estavas muito triste. E que seja eu próprio a fazer-te brincar, me dá um duplo prazer. Meu Deus do céu, que arrependimento que é esse que eu não estou entendendo? Mas eu nunca tive a ideia de constituir-me teu professor. E afinal, tu estás vendo, eu corrigi o meu modo de pensar, a tal ponto que hoje digo ser esta experiência necessária somente para nós pobres homens. Olha lá, que para nós a gente tem que fazer uma experiência com o pecado. Tu não, tu és o filho de Deus, não é? Não é? Por isso tens uma sabedoria que não tem necessidade de experiências para ser como é. Pois bem, agora fica sabendo que a inocência também é mais sabedoria do que o baixo e perigoso conhecimento que tem o pecador. Então, Jesus falando que não que ele está errado, que esse pensamento dele é totalmente errado. Uma pessoa não precisa pecar para poder ajudar o outro a não pecar. Tá vendo? E onde a santa ignorância do mal tornaria limitada a capacidade de alguém poder se guiar ou guiar os outros. Aí é que supre o ministério dos anjos, que nunca está ausente, né? Que a pessoa, se ela nunca pecou um pecado e ela vai ajudar as outras pessoas,
Aí o ministério dos anjos vem para poder acudir essa pessoa que está tentando ajudar a converter os pecadores. Aí que vem o ministério dos anjos, que nunca está ausente, mas sempre presente nos corações puros. E podes crer que os anjos, tão puros como eles são, sabem também distinguir o bem do mal e conduzir o puro que eles guardam pelo caminho certo e lhes inspiram boas ações. O pecado não traz aumento de sabedoria. Olha, o pecado não traz aumento de sabedoria. Isso serve para mim, porque eu já cheguei a falar aqui no canal que por causa de eu ter passado por muitos pecados, que eu tenho um conhecimento, né? Então serve para mim, eu renuncio esse conhecimento. Renuncio, né? Mas eu tenho nojo dos pecados. Quando eu penso nos meus pecados, eu tenho nojo, eu não, né? Eu não quero, não tenho prazer neles, não. Não tenho prazer neles, não. Tenho nojo, 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 nojo. E gostaria, eu já chorei muito já chorei muito para Jesus, falando, nossa, Jesus, eu gostaria de nunca ter me encontrado com o pecado. Gostaria de nunca ter tido experiência com o pecado. Gostaria de nunca. Nossa, teve uma vez, uma noite, que eu passei a noite inteira chorando com Jesus por causa disso. E Jesus teve que me acalmar, falando que me perdoava profundamente. Lembra que eu falei para vocês que eu estava lendo a vida íntima na parte da paixão e o demônio falava na minha cabeça? Falava na minha cabeça e que eu queria arrancar minha cabeça fora, lembra? Eu chorei muito naquele dia, falando para Jesus que eu não era o demônio, que eu não queria ser o demônio, que eu não queria ter nada com o demônio, que tudo que eu tinha feito na minha vida eu abria mão, eu renunciava, que eu não queria ter feito aquele. Nossa, eu fiz um momento muito forte de oração e Jesus, para me acalmar, ele falou: eu te perdoo, eu te perdoo, eu te perdoo, fique em paz. Pegue a sua vida e serve a mim, me ame, me ame, me ame, me ame, me ame. O amor que manda tudo, Jesus fala, é o amor que você tem, o amor de você sofrer qualquer coisa por amor de mim, tal. Jesus fala muito isso no meu coração, né? É o amor, o amor. Mas mesmo assim, gente, a gente fica constantemente com medo, porque a gente tem uma essência de iniquidade dentro de nós, né? A nossa vontade, ela é contaminada. A gente tem que dizer não para ela todo dia. Escolher Jesus, escolher o amor, mesmo na ignorância, porque a gente não sabe tudo. A gente não tem o domínio sobre tudo que a gente faz. Às vezes a gente acha que está fazendo certo e depois a gente descobre, lendo o livro da Valtorta, que a gente estava fazendo errado e a gente fica escandalizado conosco mesmo. Mas é Jesus que vem acalmar a gente e falar: calma, opa, você não sabe tudo, por mais que você esteja estudando o livro do céu, estudando bastante, você não sabe tudo ainda, não teve capacidade de entrar no seu cérebro todas as verdades. Tem hora que você ouve as coisas e não entra. Não entra, só vai entrar no momento X, quando eu faço a experiência acontecer. Uma experiência profunda para você entender aquela verdade e ela vira luz e graça em você. Então, você depende da graça 24 horas por dia e vive através da graça. Você tem que entender. Então, você vai viver assim até o último dia. Você nunca vai ter certeza absoluta de que você é santa, 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 que você viveu plenamente a divina vontade só depois que você encontrar com o juiz. Você não é juiz de si mesmo. Toma cuidado nessa tentação de querer ser juiz de você mesmo. E a gente tem essa tendência de querer ser juiz de nós mesmos. E Jesus, ele quer tirar isso de nós, porque a gente tem esse escrúpulo, sabe? De não pecar, e de não pecar, de não ser pecador. Lembra que vocês falaram para mim a mesma coisa? Vocês falaram esse dia, nossa, eu tenho muito medo de pecar, de ofender a Deus, tenho muito medo de ofender a Deus. Mas só que Jesus, ele quer tirar até esse medo nosso. Saber que é impossível a gente, de repente, é impossível a gente não ofender a Deus. Mas só que a gente pode amar acima dessa ofensa que nós fizemos. E o amar a Deus é você aceitar o perdão dele, ser diferente de Eva, ser diferente de Adão. É você falar: Jesus, independente se eu fiz qualquer coisa errada, mesmo sem querer, eu fiz, me perdoa, me ajuda, por favor, me perdoa, Jesus, cura a minha alma, muda o meu coração, fazer, né, a diferença do que a Eva fez e o que Adão fez. Chegar no Pai e pedir perdão. Esse é o mistério. Esse é o verdadeiro mistério da vida na divina vontade, é você aceitar o perdão de Jesus. É você aceitar que ele te perdoa, de que ele, né, que você não vai ficar sem pecar. Pecar é impossível. Porque você não sabe a vontade de Deus, ela é muito grande, você é pequeno, entendeu? Você não sabe. E depois que a gente terminar de ler a Valtorta, a gente vai ter que ler de novo, e de novo, e de novo. Porque todas as verdades que ela ensina, e o livro do céu, e esses livros, não entram na nossa cabeça no piscar de olhos. Vai sempre ter coisa que a gente vai aprender novo.
Sempre vai ter coisa que a gente vai aprender pela primeira vez, ou que a gente já ouviu, mas que não entrou na cabeça da gente. Porque a vontade de Deus, ela é muito grande, tem muitas coisas escondidas que a gente não sabe, e que à medida que a gente vai caminhando, Deus vai abrindo mais os véus, vai abrindo mais os véus, vai abrindo mais os véus, e a gente vai entendendo. E aí a gente sempre vai ver, nossa, eu não sabia disso, eu estava fazendo errado, meu Deus. Ué, mas aí você não é juiz. Quem é juiz é Jesus, não é você. Então a gente tem que evitar essa tentação de querer ser juiz nosso. A gente não pode. A gente não tem essa capacidade. A gente tem que confiar nos braços do Pai, tem esperança. Jogar no amor de Deus e pedir perdão, ser diferente de Adão e Eva. Entendeu? Isso é ser pequeno, isso é ser o nada. Isso é formar o vazio, entendeu? É muito importante. Eu vou parar um pouco o áudio também para ficar menor para fazer o resto. Aí aqui, pois bem, agora fica sabendo que a inocência também é mais sabedoria do que o baixo e perigoso conhecimento que tem o pecador. E onde a santa ignorância do mal tornaria limitada a capacidade de alguém poder se guiar ou guiar os outros, aí é que supre o ministério dos anjos, que nunca está ausente, mas sempre presente nos corações puros, e podes crer que os anjos, tão puros como eles são, sabem também distinguir o bem do mal e conduzir o puro, que eles guardam pelo caminho certo e lhes inspiram ações boas. O pecado não traz aumento de sabedoria, mas não traz luz. Olha lá, o pecado não traz aumento de sabedoria, não traz luz, não guia ninguém, nunca. É uma corrupção, uma cegueira, um caos. De modo que quem o fez conhecerá o seu sabor, mas ao mesmo tempo terá perdido a capacidade de saber muitas outras coisas espirituais. Já não terá mais um dos anjos de Deus, um dos espíritos de ordem e de amor para guiá-lo, mas terá um dos anjos de Satanás para conduzi-lo a uma desordem sempre maior por causa do ódio insaciável que devora esses espíritos diabólicos. E escuta, mestre, e se alguém quisesse voltar a ter a guia angélica, será que lhe basta o arrependimento? Ou será que o veneno do pecado persiste, mesmo depois de nos termos arrependido e de termos sido perdoados? Sabes, por exemplo, alguém que se tenha entregado ao vinho, ainda que jure que não irá mais se embriagar, mesmo tendo jurado com verdadeira vontade de cumprir, contudo, sempre sente aquele desejo de beber e sofre. Aí Jesus fala, certamente ele sofre. Por isso é que ele não deveria nunca fazer-se escravo do que é mal. Mas sofrer não é pecado, sofrer já é expiar. Assim, como um beberrão arrependido não peca, mas até adquire merecimentos, quando resiste heroicamente ao desejo e já não bebe mais vinho, do mesmo modo, quem pecou e se arrepende, resistindo a todos os desejos, adquire um merecimento. E não lhe faltará o auxílio sobrenatural por causa dessa resistência ao mal. Sermos tentados não é pecado, pelo contrário, é uma batalha em busca da vitória. E podes acreditar também em Deus, só há o desejo de perdoar e de ajudar a quem errou, mas que depois se arrepende. Judas fica em silêncio por algum tempo. Depois, pegando a mão de Jesus, ele o beija, dizendo e ficando inclinado sobre a mão que ele beija: Mas eu, ontem à tarde, passei da medida. Eu te insultei, mestre, e te disse que acabarei te odiando. Quantas blasfêmias eu disse! Será que elas me poderão ser perdoadas? Aí Jesus fala: o maior dos pecados é perder a esperança na misericórdia divina. Olha. Olha, o pecado contra o Espírito Santo. O desesperar-se da salvação. O maior dos pecados é perder a esperança na misericórdia divina. Judas, eu te disse, todo pecado contra o Filho do Homem será perdoado. O Filho do Homem veio para perdoar, para salvar, para curar, para levar para o céu. Porque tu queres perder o céu? Judas, Judas, olha para mim. Lava tua alma no amor que está saindo dos meus olhos. Mas não te estarei causando repugnância? Sim, mas o amor é maior do que a repugnância, Judas. Pobre leproso, o maior dos grandes leprosos de Israel. Vem pedir a saúde a quem a pode dar. Olha lá Jesus falando que ele é o maior dos leprosos de Israel. Vem pedir a saúde a quem a pode dar. Dai-me então, mestre. Não, assim não. Não há em ti verdadeiro arrependimento, nenhuma vontade firme. Olha lá Jesus falando igual o Padre Pio. Não há em ti um verdadeiro arrependimento, nenhuma vontade firme. Só tens ainda um pouco de amor por mim por causa da tua vocação no passado. Tens uma agitação de arrependimento, mas simplesmente humana. Tudo isso ainda não é meu, não é mal.
é até um primeiro passo para o bem. Nossa, que importante. Vamos lá. Não, assim não. Não há em ti um verdadeiro arrependimento, nem uma vontade firme. Só tens ainda um pouco de amor por mim, por causa da tua vocação no passado. Tens uma agitação de arrependimento, mas simplesmente humana. Tudo isso ainda não é mal. É até o primeiro passo para o bem. Cultiva isso, aumenta isso, enxerta no sobrenatural e transforma o que já tens em um verdadeiro amor por mim. Faze uma volta sincera a tudo aquilo que tu eras quando vieste a mim, pelo menos aquilo, e daquilo faze não uma agitação transitória, emotiva de um sentimentalismo inativo, mas um sentimento verdadeiro, ativo, de quem se sente atraído pelo bem. Judas, eu te espero. Eu sei esperar. Eu rezo, sou eu que supro. Durante toda esta espera, o teu anjo, descontente contigo. Ah lá, Jesus faz às vezes do anjo que está descontente com Judas. A minha piedade, a minha paciência, o meu amor, sendo perfeitos, são superiores aos dos anjos e podem continuar ao teu lado, por entre os maus cheiros desagradáveis de tudo aquilo que está fermentado em teu coração, para te ajudarmos. Judas, na verdade, está comovido sem fingimento. Ah lá. Judas realmente está comovido sem fingimento, com os lábios trêmulos e uma voz enfraquecida por tudo aquilo que o está comovendo. E pálido ele pergunta: Mas saberás tu realmente o que foi que eu fiz? Tudo, Judas. Sei tudo. Sei de tudo, Judas. Queres que eu te diga ou preferes que eu te poupe esse rebaixamento? Mas eu não posso crer. Esta é a questão. Eu não posso crer. Esta é a questão. Estranho. Ele não pode crer. Esta é a questão. Voltemos, pois, atrás e digamos a verdade ao incrédulo. Tu, durante esta manhã, já mentiste muitas vezes, tanto a respeito do dinheiro, sobre o modo, como sobre o modo que passaste a noite. Tu, ontem de tarde, foste procurar sufocar com a luxúria todos os teus sentimentos, os teus ódios, os teus remorsos. Tu, basta, basta, por caridade, não vais adiante, ou terei que fugir da tua presença. Ela não quer ouvir a verdade. Deverias, ao contrário, agarrar-te aos meus joelhos pedindo perdão. Sim, sim, perdão, perdão, mestre meu, perdão, ajuda-me. Mas é mais forte do que eu, tudo é mais forte do que eu. Hum, meu Deus. Menos o amor que deverias ter para com Jesus. Mas vem cá, para que eu vença a tua tentação e te livre dela. E o toma em seus braços, chorando lágrimas. Jesus toma o Judas nos braços, chorando lágrimas silenciosas sobre a cabeça morena de Judas. Meu Deus, que amor é esse? Meu Deus, me dá esse amor pelos pecadores, me dá esse amor, meu Deus, o que eu mais desejo, Jesus. Me dá esse amor pelos pecadores, Jesus. A gente é humano, a gente não tem esse amor que o Senhor tem. Jesus, por favor, dá esse amor que o Senhor tem pelos pecadores, Senhor. Eu quero ser mais amorosa, Senhor, meu Deus. Eu quero ter esse amor, meu Deus. Me ajuda, por favor. É muito lindo, gente. Os outros que estão alguns metros atrás já estão prudentemente parados e comentam: Estás vendo? Talvez Judas tenha passado mesmo por seus desgostos. E nesta manhã ele se abriu sobre eles com o mestre. Mas que tolo, eu faria logo. Serão talvez coisas difíceis, ou certamente não será por mau procedimento de sua mãe. Ela é uma mulher santa. Que dificuldades ela terá então? Talvez os negócios que lhe vão mal. Mas não é isso, ele gasta e dá esmola com o que é dele, e com generosidade. Bem, os negócios dele. O importante é que ele esteja de acordo com o mestre e pareça que o esteja. Há tanto tempo que estão falando e pacificamente, agora estão abraçados, tudo deve ir bem. Sim, porque ele é inteligente e tem muitos conhecimentos. É bom que ele esteja de acordo e com boa vontade para conosco, especialmente para com o mestre, os apóstolos falando. Jesus disse em Hebron que as tumbas dos justos são lugares de milagres e coisas semelhantes. E nestes lugares há muitas tumbas. Talvez elas tenham feito um milagre, as tumbas de Meron sobre a perturbação de Judas. Então é isso, gente. É isso. É assustador, né? A gente possa, esse exemplo de Jesus possa nos ajudar, né, a amar mais os pecadores, a gente ter mais paciência, né? O Senhor nos ajude a ter paciência com as pessoas. Eu vou fazer almoço agora que eu tô atrasada com o meu almoço. Jesus, eu confio em vós.
Eu tava perguntando para Jesus, porque eu tava ouvindo aqui, me dá um mal-estar, sabe? De eu ficar comentando, comentando as atitudes, eu fiquei, ai, Jesus, é tão ruim ficar comentando. Aí Jesus falou assim, filha, filha, pelo amor de Deus, não quer dizer que porque você tá comentando o pecado da pessoa, a verdade, que você tá julgando. Pelo amor de Deus, vocês têm que saber diferenciar. Falar a verdade não é julgar, pelo amor de Deus, Jesus falando pra mim. Aí eu falei, Jesus, mas dá a impressão que a gente tá julgando a pessoa quando a gente faz qualquer comentário. Parece que a gente tá, né? Ele falou assim, não tem como converter as almas sem sujar as mãos. Não tem como você converter as almas sem falar a verdade do pecado, sem poder, assim, escancarar para a pessoa de que ela está no vício, de que ela está nas paixões, de que ela está fazendo alguma coisa errada. Não tem como converter uma pessoa sem a verdade, sem ela ouvir. Judas não queria ouvir na hora que eu comecei a falar, você viu? Porque quando a pessoa não quer ouvir, é porque a pessoa não quer ver a verdade. E a pessoa precisa ver a verdade para poder sentir a dor de verdade dos pecados, do arrependimento, né? Então, gente, a gente vai sujar as mãos, não tem jeito. A gente corre o risco das pessoas ouvir os nossos áudios e ver toda a maldade em nós. E a gente não pode se preocupar com isso. A gente não pode se preocupar com a opinião das pessoas, porque elas não querem ouvir a verdade dos pecados delas e elas podem olhar para nós como se nós fôssemos julgadores, como se nós fôssemos, né, ver com essa visão. E não tem como fugir disso. A gente não tem como fugir disso para converter as almas. É isso que Jesus colocou no meu coração.